Olá, sejam muito bem-vindos ao Pré-Calouro Pré-Vestibular da UEA. Hoje quero convidar vocês a participar do tema Trigonometria. Bom, inicialmente nós precisamos entender um pouco das relações trigonométricas que nós vamos ver, primeiramente pelas relações métricas no triângulo retângulo. Observe o seguinte, você tem aí um triângulo ABC, no qual conduziremos pelo vértice A uma perpendicular, ou seja, uma altura relativa ao lado BC. Dessa maneira, nós vamos ter dois triângulos que são semelhantes e que também serão semelhantes em relação ao triângulo ABC. Sobre eles, nós vamos utilizar então as propriedades da semelhança, que diz a proporcionalidade entre os respectivos lados do triângulo. Dessa maneira, nós encontramos aí nos dois primeiros triângulos as relações b ao quadrado igual a a vezes m e a vezes h igual a b vezes c. Isso mostra justamente que o cateto ao quadrado é diretamente proporcional à medida da hipotenusa pela sua respectiva projeção. E assim também, o produto da hipotenusa vezes a altura é justamente diretamente proporcional ao produto dos catetos. Então, nós temos aí as duas primeiras razões que são consideradas relações métricas no triângulo retângulo. Agora, pela semelhança que você vai observar do primeiro para o terceiro triângulo, você vai ter c ao quadrado igual a vezes n. O que significa isso? Justamente c ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, é diretamente proporcional à medida da hipotenusa multiplicada pela sua respectiva projeção. Então, isso nos dá mais uma relação que vai nos apoiar na resolução dos problemas. Agora, observe ainda os dois últimos triângulos. Nós podemos aplicar mais uma semelhança. h ao quadrado igual a m vezes n. O que significa? Que a altura relativa do triângulo ao quadrado é diretamente proporcional ao produto das suas respectivas projeções, m e n. Então, com base em algumas relações que nós já vimos, nós temos aí que a hipotenusa é dada pela soma de m por n. Dessa forma, considerando as relações que nós já obtivemos, somando membro a membro, olha o que nós vamos encontrar, o teorema de Pitágoras, que é também uma relação métrica no triângulo que nós identificamos, que é dada por a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde o a é a hipotenusa, b e c são, respectivamente, os catetos do triângulo. Agora vamos ver então um exemplo. Observe aí, você tem um triângulo retângulo que tem como catetos a medida de 6 e 8. O que ele quer determinar? Ele quer saber a altura relativa do problema e as projeções que é dada sobre esses catetos, que seria aí, no caso, identificado por x e y, né? E a nossa altura está denominada por z. Bom, observe aí que a soma de x mais y é a hipotenusa. Então, eu posso dizer que x mais y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Nós aplicamos, então, o teorema de Pitágoras. Observe que você já tem a soma de x mais y, que é 10. Mas também nós vimos que um dos catetos ao quadrado é justamente o valor que você tem de 10 vezes x igual a 6 ao quadrado. Isso significa dizer que você tem justamente o x isolado 36 sobre 10, que simplificando é 18 sobre 5. Como na questão que nós já vimos anteriormente, no passo anterior, então você vai isolar o valor que você quer identificar, no caso o valor de y, né? Porque o x você já identificou. Como x mais y é igual a 10, então substituindo, nós teremos y igual a 10 menos 18 sobre 5, que vai dar, então, y igual a 32 sobre 5. Dessa forma, nós sabemos ainda que, como o valor de z será o valor multiplicado por 10, que será igual a 6 vezes 8, então isso identifica a hipotenusa vezes a altura igual ao produto dos catetos. Fazendo as contas, nós identificamos aí o z igual a 24 sobre 5. As razões trigonométricas também são muito importantes. Portanto, nós vamos verificar inicialmente
pela razão que vai expressar a medida do cateto oposto pela hipotenusa, que define então o seno de um ângulo agudo. Veja, você tem aí no triângulo ABC um ângulo específico e determinado, destacado inicialmente por B. Veja, o seno de B é dado então por B sobre A, porque o cateto oposto a este ângulo é justamente o valor de B. O que significa oposto? Significa a frente. Então, na frente do ângulo B, eu tenho a medida B. Observe ainda que você tem a hipotenusa, é o lado maior do triângulo. Ele sempre estará oposto ao ângulo reto. Dessa maneira, o seno do ângulo B será, então, B sobre A. E se eu quiser determinar o seno do ângulo C? Veja, na frente do ângulo C, você tem a medida C, que seria o tamanho de A até B. Então, dessa maneira, eu vou dividir pelo lado maior do triângulo, que seria o quê? A hipotenusa, porque a relação do seno envolve cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, observe aí o exemplo que nós vamos destacar e ler agora, para nós resolvermos. Seja o triângulo ABC, de cateto 6 centímetros e cateto 8 centímetros, para os lados B e C, respectivamente. Então, nós sabemos que, da maneira como nós verificamos no início da aula, né, nós temos aí a possibilidade de destacar inicialmente a hipotenusa do triângulo. Quem é? Justamente o lado que está oposto ao ângulo reto, o lado BC. Certo? E ele tem medida 10. Então, eu quero determinar o seno do ângulo B e o seno do ângulo C. Aplicando aí a razão trigonométrica que a gente entendeu sobre a questão do seno, envolve o cateto oposto sobre a hipotenusa, então eu vou ter 6 sobre 10, que simplificando será 3 sobre 5. E o seno do ângulo C? 8 sobre 10, que simplificando 4 sobre 5. Observe ainda o seguinte, todas as vezes que vocês forem calcular tanto a aplicação da relação seno quanto as demais, observe a definição das respectivas razões trigonométricas. Inicialmente, nós estamos vendo aí, então, a razão trigonométrica do seno, ok? Agora veja, nós temos, então, a verificação da razão trigonométrica cosseno. Observe que no triângulo ABC, nós temos aí alguns ângulos internos. Nós temos um ângulo reto que identifica imediatamente a hipotenusa do triângulo, que está oposto ao ângulo reto, sempre é a hipotenusa, o lado maior do triângulo. Dessa maneira, o cateto oposto, né, de um ângulo interno ao triângulo será o cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. Então, desta maneira, nós poderemos identificar, olhando para o ângulo B, quem está ao lado deste ângulo B. Ou seja, o cateto adjacente significa ao lado. Então, será C sobre A, onde A é a hipotenusa. E o cosseno de C, do ângulo C, será B sobre A, porque ao lado do ângulo C, nós temos então a medida B do triângulo. Portanto, nós temos então a razão identificada para o cosseno do ângulo C como sendo B sobre A. Observe aí o nosso exemplo. Nós queremos identificar o cosseno do ângulo M e o cosseno do ângulo P, no triângulo MNP. Ok, então nós primeiramente temos que saber identificar a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado maior do triângulo e, portanto, ele está oposto ao ângulo reto, ou seja, na frente do ângulo reto. Neste caso, é 17. Então, quando eu vou aplicar a razão trigonométrica do cosseno do ângulo M, eu tenho que lembrar que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é o que está ao lado. Então, neste caso, é 8. Dividido pela hipotenusa, então ficará, para o cosseno do ângulo M, 8 sobre 17. Agora, então, calculando a medida do cosseno do ângulo P. Veja, nós temos aí, ao lado do ângulo P, a medida 15. Então, nós dividiremos ela pelo valor da hipotenusa. Desta maneira, nós temos então a relação aplicada, cateto adjacente sobre hipotenusa, que vai ficar 15 sobre 17. Nós já falamos do seno de um ângulo, cosseno de um ângulo, e agora nós vamos comentar um pouco a respeito da tangente de um ângulo. Observe que no triângulo ABC,
nós temos os respectivos ângulos destacados. Veja também, identifique aí a nossa hipotenusa, o lado maior do triângulo e que está oposto ao ângulo reto. Dessa maneira, a tangente do ângulo B será definida então como sendo o cateto oposto pelo cateto adjacente. Veja também que neste caso da tangente não entra a hipotenusa, embora eu tenha que saber identificá-la no triângulo. Então, desta maneira, observando o ângulo B e tirando a tangente dele, eu terei a razão B sobre C. Dessa maneira, eu identifico também a tangente do ângulo C, que relaciona os catetos. Veja que o cateto oposto dividirá o cateto adjacente. Então, para a tangente do ângulo C, teremos aí C sobre B. Vamos ver então aí um exemplo que diz o seguinte: eu quero obter a tangente de cada um desses ângulos agudos no triângulo ABC. Observe que a tangente deste ângulo B, no caso que eu quero identificar, será então a razão entre os catetos que são identificados no problema. Quem são esses catetos? Como eu estou olhando para o ângulo B, eu tenho que observar inicialmente quem está oposto a este ângulo. O valor da medida é 3. Então, dividirei ele pelo cateto adjacente, que está ao lado do ângulo B, a medida 5. Portanto, a tangente de B é 3 sobre 5. Olhando agora na perspectiva do ângulo C. Então, quando eu identificar a tangente deste ângulo, relaciono cateto oposto sobre cateto adjacente. Para esta medida C do ângulo interno ao triângulo, será 5. E nós temos aí o outro cateto, identificado como sendo 3. Portanto, a tangente do ângulo C será 5 sobre 3. É importante também alguns ângulos notáveis. Os ângulos 30, 45 e 60 graus, que vão todo momento aparecer nos nossos problemas. Principalmente para o vestibular, esta relação vai fazer enorme diferença. Então, é necessário que nós conheçamos para aplicar. Vejamos. Observe aí os ângulos que nós estamos destacando neste triângulo. Primeiramente, observe também que este triângulo é um triângulo, na verdade, equilátero. Os ângulos internos, todos eles são de 60 graus. O que nós queremos fazer é determinar, justamente por meio dele e com o uso das razões trigonométricas, alguns ângulos que são identificados na tabela dos ângulos notáveis. Primeiramente, vamos começar pelo ângulo de 30 graus. Mas observe ainda que do ponto A, neste triângulo ABC, nós traçamos uma mediatriz e uma bissetriz, e, portanto, uma altura relativa ao lado BC, porque o triângulo é equilátero. Então, ele permite o uso dessas respectivas propriedades. Observe também que quando eu identifico o lado que foi dividido ao meio, no lado BC, eu tenho aí L sobre 2. Então, isso já me dá uma direção com relação ao uso da razão trigonométrica, considerando que o ângulo interno a ele é de 60 graus no vértice C. Então, eu posso imediatamente utilizar também o teorema de Pitágoras, neste triângulo AHC. Dessa maneira, nós teremos a altura isolada, que é o nosso foco, né? E aí nós vamos ter h ao quadrado igual a L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. E dessa maneira, a altura será L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a altura num triângulo equilátero sempre será L raiz de 3 sobre 2. Mas isso nos dá a possibilidade de utilizá-la na razão trigonométrica quando eu olho para o ângulo de 30 graus. Veja, observe aí que o seno de 30 eu posso dizer que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós vamos ter L sobre 2 dividido por L, porque nós temos o lado oposto a este ângulo como sendo L sobre 2. E a hipotenusa, neste caso, é L. Fazendo as contas, eu observo que será o seno de 30 igual ao cosseno de 60, que é igual a meio, pois estes ângulos se completam, ou seja, eles são complementares. A soma deles vai dar sempre 90 graus. Então, o seno de 30 será meio, porque eu tenho aí o cancelamento do L e, portanto, vai sobrar 1 sobre 2. Como eu sei que 30 complementa 60 em 90 graus, então o cosseno de 60 será 1 sobre 2. Agora, observe aí o cosseno de 30. Nós observamos no triângulo que a relação trigonométrica nos dará H sobre L.
Portanto, o cosseno de 30 será L raiz de 3 sobre 2, que nós já havíamos encontrado anteriormente, sobre L, que é a hipotenusa. Fazendo as contas, vamos achar raiz de 3 sobre 2, porque nós vamos cancelar o valor de L. E dessa forma, utilizando a propriedade de que esses ângulos são complementares, eu vou encontrar o cosseno de 30 como sendo raiz de 3 sobre 2, que será igual ao seno de 60. Agora vejamos aí a tangente de 60 graus. Como identificar? Lembre que a tangente não envolve hipotenusa. Será a relação direta entre os seus respectivos catetos, os quais estão identificados aí como sendo H sobre L sobre 2. Então, fazendo as contas, eu sei que H é L raiz de 3 sobre 2 dividido por L sobre 2, e nessa divisão de razão, eu terei a raiz quadrada de 3 para o tangente de 60 graus. Dessa maneira, eu identifico, então, a tangente do ângulo 60 graus no meu triângulo. Agora, observe que, se eu quiser expressar o valor da tangente de 30 graus, eu tenho essa possibilidade, ok? Então, veja, se nós calcularmos a tangente de 30 graus, nós vamos ter aí, na verdade, o inverso da tangente de 60. Como eu já tenho a tangente de 60, então, será 1 sobre a raiz de 3, que, racionalizando, a tangente de 30 será, então, a raiz quadrada de 3 sobre 3. Ok? Então, continuemos aí a nossa dedução para os ângulos notáveis no nosso triângulo. Agora, vamos identificar o cosseno do ângulo, né? Veja que eu tenho aí um triângulo isósceles. Todas as vezes que eu tiver um triângulo cujas bases possuem ângulos congruentes, este triângulo é um ângulo que vai identificar, então, as medidas iguais e, portanto, o triângulo será isósceles. Então, veja, nós temos aí a possibilidade de utilizar o teorema de Pitágoras, porque eu tenho a medida A na base BC do triângulo ABC, que me dá o valor da hipotenusa, ok? Identificado aí por A. Veja que ele está oposto ao ângulo reto. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter A ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, e, portanto, isso vai dar 2L ao quadrado. E extraindo esta raiz, eu terei que o valor de A será L raiz quadrada de 2. Dessa maneira, quando eu aplicar a razão trigonométrica que nós vimos, identificando aí para o ângulo de 45 graus, então eu terei que o seno de 45 será L sobre L raiz quadrada de 2, porque eu já identifiquei, no meu caso aí, a hipotenusa. Veja que o ângulo oposto ao ângulo de 45 graus será, então, a medida de L sobre L raiz quadrada de 2, que, simplificando este valor de L, dará 1 sobre a raiz quadrada de 2. Racionalizando, nós teremos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, o seno de 45 graus vai coincidir com o cosseno de 45 graus, porque 45 mais 45 dá 90. Esses ângulos são complementares entre si. A soma deles será de 90 graus. Então, eu identifico agora o cosseno de 45 imediatamente, que também terá a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, observe ainda que nós podemos identificar a tangente. A tangente de um ângulo é diretamente proporcional entre a razão do seno pelo cosseno deste ângulo. Então, quando eu aplicar a tangente de 45, será o seno de 45 sobre o cosseno de 45. E, portanto, como eles são iguais, vai dar 1. Então, desta maneira, nós temos aí uma tabela que identifica os ângulos notáveis. Esta tabela ela é de fundamental importância para o vestibular, principalmente em problemas geométricos, problemas da geometria, que requer o recurso natural de usar esses ângulos notáveis, ok? Então, vamos lá. Observe ainda que o ângulo do seno de 30 graus, aí nós identificamos como sendo meio, o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, e a tangente de 30 graus como sendo raiz de 3 sobre 3. Então, foram os ângulos que nós identificamos. Agora, observe aí, o seno de 45 e o cosseno de 45, respectivamente, os valores que nós identificamos anteriormente. Ainda, tangente de 45 graus foi exatamente o recurso natural também que nos levou a esse resultado, justamente pela razão do seno pelo cosseno. E agora, a tangente
que nós temos aí de 60 graus sendo raiz de 3, o cosseno de 60 graus sendo meio e o seno de 60 graus raiz de 3 sobre 2. Então aí nós temos toda a nossa tabela formada. É importante também vocês entenderem como se comporta a lei dos senos, ou o teorema dos senos. Da maneira como nós já temos visto até o presente momento, é importante você verificar que a proporção de cada um desses lados em relação ao seno do ângulo oposto vai ser constante por um valor, relacionando então o teorema dos senos. Então, se você considerar um triângulo ABC, seja ele acutângulo, seja ele obtusângulo ou retângulo, você tem como denominar as relações que vão especificar diretamente a proporcionalidade de cada um dos lados dividido pelo seno do ângulo oposto a este lado. Isso será constante. Então, nós podemos dizer e deduzir a seguinte fórmula. O lado A estará para o seno do ângulo A. O lado B estará para o seno do ângulo B. E o lado C estará para o seno do ângulo C. Portanto, nós teremos aí, então, a lei dos senos. Agora nós vamos ver, então, a lei dos cossenos, ou então o teorema dos cossenos. Em todo triângulo que você tenha, seja ele obtusângulo, seja ele acutângulo ou mesmo retângulo, nós temos a possibilidade de aplicar este teorema. Basta nós observarmos o seguinte: se você tiver um triângulo de lados ABC, então observe sempre qual é o ângulo que está oposto a cada um dos lados. Dessa forma, você vai isolar um desses lados ao quadrado inicialmente. Observe aí como nós temos A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC pelo cosseno do ângulo A. O que significa essa relação? Que o ângulo A está oposto ao lado Azinho. Dessa forma, nós temos então o produto dos lados que formou este ângulo, que seria o ângulo A. Da mesma maneira, nós temos aí B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes AC cosseno de B. Ou seja, quem é que está oposto ao ângulo B? O Bzinho, lado Bzinho. Então, agora observe aí se nós tivermos um lado oposto ao ângulo C. Então, você vai ter C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo C. Observe que o ângulo C ele é formado pelos lados AB. Então, é por isso que o produto está relacionando esses lados multiplicado por 2 aí na relação. Ok? Então, estas fórmulas identificam a lei dos cossenos, em qualquer que seja o triângulo especificado no problema. As relações fundamentais da trigonometria também são muito importantes para vocês. Então, vejam aí, a relação fundamental inicial é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Uma outra relação seria a tangente do ângulo, que relaciona seno sobre cosseno. Nós já havíamos visto isto. O que nós temos que observar seria os ângulos que estão definidos em determinados quadrantes. Para cotangente de x, será então cosseno de x sobre seno de x, ou seja, o inverso da tangente, né? Então, isso será considerado para todo x diferente de κ, onde k é um número inteiro relativo. Uma outra relação, secante de x é 1 sobre cosseno. Então, é uma forma de você identificar para todo x, π sobre 2 mais κ, onde k também é um número inteiro. E a próxima relação seria a cossecante de x, que é o inverso do seno, 1 sobre seno. Então, isso vai valer para todo x diferente de κ, onde k é um número inteiro relativo. Vamos ver, então, algumas aplicações importantes para que vocês possam se sentir bem preparados aí para o vestibular, com relação ao uso da trigonometria. Vejamos, então, o primeiro exemplo. Observe aí, um triângulo isósceles ABC tem base A igual a 12 e está inscrito numa circunferência de diâmetro igual a 20. Então, eu quero saber quais são as medidas do lado B e C do triângulo dado em questão. Veja, inicialmente, que se você tem um triângulo cujos lados definem aí no triângulo isósceles, estes lados são iguais. Então, eu já sei que quando eu identificar o valor de B, será então igual ao valor de C. Observe que este problema nos proporciona a utilização de uma das relações métricas. Como eu posso identificar isto? Tem aí o triângulo ADC, que está inscrito nesta circunferência e que ela
a base dele passa pelo centro. Então, este ângulo reto será no valor do vértice C. Dessa maneira, eu tenho aí um triângulo que permite o uso de uma das relações métricas. Qual é a que eu vou utilizar? Observe ainda que 6 é a altura para este triângulo. Então, a gente viu que a altura ao quadrado é diretamente proporcional ao produto das projeções. Então, eu tenho aí o valor total do diâmetro, que é 20, considerando essa medida, né, identificada aí como sendo y, então eu terei na outra medida 20 menos y. Então, essas seriam as minhas projeções. Fazendo o produto entre elas e igualando a minha altura ao quadrado, eu identifico uma equação do segundo grau, que eu vou ter aí, no caso, duas raízes reais distintas, como sendo y igual a 2 ou y igual a 18. E dessa maneira, como eu tenho o valor de y, eu identifico pelo teorema de Pitágoras, no triângulo aí especificado, como sendo b ao quadrado igual a c ao quadrado mais y ao quadrado. Como eu já identifiquei o valor de y, então eu terei o valor de b ao quadrado igual a 40 para o valor y igual a 2 ou y igual a 18, como sendo b ao quadrado igual a 360. Então, quando eu extrair a raiz quadrada, terei então b igual a c igual a 2 raiz de 10 ou b igual a c igual a 6 raiz de 10. Ok? Então, neste caso, a resposta correta seria a letra A. Então, vamos ver mais uma aplicação. Observe aí que nós temos um observador que vê um prédio construído em um terreno plano sobre um ângulo de 60 graus. Afastando-se do edifício mais 30 metros, passa a ver o edifício sobre um ângulo de 45. Então, qual seria a altura que o prédio terá neste caso? Então, observe neste caso que nós temos um ângulo especificado no problema, que é de 60 graus. Então, isso é possível identificar uma relação que nós vimos anteriormente nas razões trigonométricas dada pela tangente de um determinado ângulo. Neste caso, a tangente de 60 vai ser o valor de h sobre L, onde L representa esta distância de b até x. Então, vamos ver como resolver este problema. Observe que o exercício lhe deu um ângulo de 60 graus. E você tem uma altura relativa aí, h. E ainda um lado L especificado da distância entre o ponto X e o ponto B. Então, dessa maneira, eu tenho a possibilidade de aplicar a tangente do ângulo de 60 graus no triângulo BXY. Então, quando eu relacionar as medidas do cateto oposto pelo cateto adjacente, terei H sobre L. Dessa maneira, eu quero isolar o valor de L em função de H, pois o H será utilizado no próximo passo. Então, o valor de L é H sobre a raiz quadrada de 3, uma vez que a tangente de 60 graus representa este valor. No triângulo AXY, o que nós temos? A possibilidade de utilizar a tangente de 45 graus. E nós já sabemos que a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, quando eu aplicar, eu tenho aí a relação do cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que é L mais 30. Ok? Mas como eu tenho que a tangente de 45 graus é igual a 1, então, fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu identifico o isolamento da altura H, que é dada por L mais 30. Como anteriormente eu achei o valor de L como sendo H sobre a raiz de 3, substituindo, tirando o MMC e fazendo as contas, eu terei aí o valor de H dado por 30 raiz de 3 sobre a raiz quadrada de 3 menos 1. Portanto, neste caso, a resposta correta será a letra B. Ok, então muito obrigada. Quero agradecer a cada um de vocês pela companhia no pré-calouro. Aguardarei vocês na próxima aula.